noite, bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. O ano começou com o adensar das tensões entre os Estados Unidos e o Irão. Ainda em 2011, Barack Obama anunciou sanções mais duras a Teherão e conta já com o apoio europeu. Em novembro, a Agência Internacional de Energia Atómica dava conta dos fortes indícios de que Teherão tinha realizado testes que podem levar à construção de bombas atómicas. A agência foi, assim, ao encontro das suspeitas dos Estados Unidos de que o programa nuclear do Irão tem fins bélicos e não de simples produção de energia, como afirma o regime de Ahmadinejad. Estava então dado o tiro de partida para, no mês seguinte, os Estados Unidos anunciarem novas sanções. Os bens de empresas que nos Estados Unidos realizem transações com o Banco Central do Irão serão congelados, o que na prática penaliza as refinarias que compram petróleo iraniano. Uma medida que ainda não entrou em vigor, mas que causou já perdas de 40% na moeda iraniana. A resposta de Teherão não se fez esperar. Mísseis foram testados e o vice-presidente iraniano ameaçou fechar a circulação no Estreito de Hormuz, canal por onde passa grande parte da produção de petróleo. Alguns analistas, ouvidos pela Reuters, reconhecem que esta ameaça pode tornar-se realidade, mas também acreditam que apenas seria em último recurso, já que o próprio Irão seria muito penalizado. Mas Teherão diz não temer os efeitos da guerra económica e lembra que sobreviveu a uma tempestade de 32 anos de sanções. Ao lado dos Estados Unidos nesta guerra contra o Irão está a União Europeia, que esta semana anunciou um acordo de princípio para proibir as importações de petróleo vindo do Irão, uma medida que será aprovada no final do mês e coloca ainda mais pressão para que o regime de Ahmadinejad aceite negociar o programa nuclear. E se os Estados Unidos têm na Europa um aliado, Teherão tem Moscovo e Pequim a seu lado. A China fez saber que se opõe às novas sanções e a Rússia fez questão de sublinhar que o programa nuclear iraniano tem um fim pacífico. Há muito que dura a tensão entre os Estados Unidos e o Irão e com o chegar do novo ano chegou também o discurso endurecido. Agora resta saber no que vai resultar este extremar de posições. E de resto, as tensões entre os Estados Unidos e o Irão e também em África vão fazer com que o preço do petróleo continue a escalada este ano. A Moody's acredita que o preço fique entre os 90 e os 95 dólares. 2011 foi o terceiro ano consecutivo de subida nos preços do petróleo. 2012 não terá preços tão altos, mas ainda assim está longe de ser um bom ano. A Moody's acredita que o ouro negro vai continuar caro, apesar de apontar para uma média inferior aos 100 dólares por barril. O Brent deve rondar a casa dos 95 dólares, enquanto que a média do custo do crude deve ficar nos 90 dólares. A agência de rating nota ainda que o diferencial entre os preços negociados em Londres e Nova Iorque vão diminuir este ano. As tensões em África e no Médio Oriente vão continuar a fazer com que os preços se mantenham altos, principalmente com a revolta na Síria, que continua no início deste ano. Por outro lado, os desentendimentos entre Ocidente e Irão também vão ser um ponto importante e o embargo aos produtos iranianos deve contribuir para o aumento dos preços. No entanto, existem sinais que apontam para uma redução dos custos. A crise na Europa vai fazer com que haja uma contração económica, ao mesmo tempo que potências como a China devem desacelerar. Tudo junto faz com que a procura possa diminuir. Já a indústria vai beneficiar dos preços altos, o que, segundo a agência Moody's, deve aumentar a necessidade de novas infraestruturas, como oleodutos, para servir regiões que recentemente começaram a produzir energia. Passamos à análise deste tema, que marca a atualidade internacional, com José Tomás Castelo Branco, professor no Instituto de Estudos Políticos, e Filipe Pate Duarte, investigador também no Instituto de Estudos Políticos. Boa noite aos dois e obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui pela minha esquerda e perguntar-lhe o que é que este conflito, logo no início do ano, deixa antever para o desenrolar de 2012. Nada de bom. É um mau começo, obviamente, isso é óbvio para todos. Sobretudo porque o conflito não só é mau em si, como o calendário é péssimo. Estamos em ano de eleições, não apenas nos Estados Unidos, sim, que é que todos conhecemos, em novembro, mas vamos ter eleições na Europa e vamos ter eleições no Irão, legislativas. De maneira que este é um péssimo começo, mas a tensão já vinha de trás. Não é? E já se esperava que o desenrolar fosse este? Já se notava esta tomada de posição dos Estados Unidos
já poderia ser antecipada. Desde logo por um tiro no pé que o governo iraniano fez com o assalto à embaixada inglesa. Que é um assalto completamente desordeiro, não se explica, é algo que nem sequer tem consequências dentro do próprio Irão. Esperava-se que houvesse uma tomada de vantagens por parte do governo, que trabalhassem a notícia de forma que lhes fosse positiva. Não foi isso que aconteceu. Aquilo que se assistiu foi a um varrimento, um esquecimento daquilo tudo, como se nada se tivesse passado. Só que do lado inglês tem um Foreign Office muito mais duro do que o anterior consulado Blair Brown, e o William Hague é um falcão. Provavelmente será dentro do plano anglo-saxónico, ou enfim, inglês e americano, o adversário mais pesado de todos, mais duro. De maneira que estão criadas as condições. O relatório da Agência Internacional de Energia Atómica de novembro, estas declarações últimas de Alain Juppé, que foram também muito forçadas pelo governo inglês, mas também marcaram, obviamente, o tema, e a decisão dos Estados Unidos era quase inevitável. Pergunto-lhe se estas ameaças vão passar a atos efetivos. Bom, isso será uma incógnita. Eu quero crer que não. Mas há agora mais probabilidades do que... Claro, a tensão cresce, naturalmente. Só que desde sempre não, vamos pôr, nos últimos 6 ou 7 anos, nós temos vindo a assistir claramente a um conflito surdo, quer por parte de Israel com o Irão, quer por parte, inclusive, dos países do Ocidente, normalmente dos Estados Unidos com o Irão. Portanto, tem havido aquilo que se chama uma guerra por procuração. Portanto, se começarmos logo nas tentativas de aproximação do Irão, portanto, à costa mediterrânica, através da Síria, portanto, através de ações do Hezbollah, através de aproximações do Irão com um grupo terrorista sunita não xiita, que é o caso do Hamas, quer inclusivamente com ações de retaliação ou de prevenção por parte das forças israelitas. Crê-se que foi uma ação armada por parte da Mossad, a explosão que houve nos silos de mísseis, ou, portanto, no complexo onde estavam mísseis em Al-Gadir, pensa-se que foi uma ação orquestrada por parte da Mossad. Nos últimos 3 anos, pelo menos 3 cientistas nucleares iranianos morreram, portanto, em condições em mortes aparentemente não naturais. Portanto, tem havido já uma guerra surda. Neste momento estamos no topo do escalar dessa guerra, e eu penso que não vai haver essa... Quero crer, portanto, vou ser otimista, não vai haver um confronto direto. Vai haver, sim, uma continuidade, uma contínua pressão diplomática e uma continuidade dessa guerra por procuração, nomeadamente através de ações assimétricas. Como lhe disse, seja através do assassinato ou do desaparecimento de pessoas-chave, seja através dos grupos que têm ligações próximas ao Irão. Grupos terroristas, nomeadamente quer Hezbollah, quer a Hamas, quer inclusivamente ações que o Irão tem vindo a desenvolver na América do Sul. Ações essas que já existem desde os anos 90, se nós nos lembrarmos. O famoso atentado a um centro judaico na Argentina, nos anos 90, foi orquestrado não diretamente pelo Hezbollah, mas indiretamente pelo Hezbollah, com mão, obviamente, iraniana. E, quer dizer, aquilo que eu penso que era aquilo que o Washington Post referia há cerca de 3 dias, o tour entre os tiranos que Ahmadinejad vai fazer agora, quer entre a Venezuela, quer na Nicarágua, quer no Equador, quer em Cuba, portanto, já mostra uma preocupação de vamos manter aqui as nossas forças, vamos nos ligar para poder, no momento certo, agir de uma forma assimétrica e por procuração, por trás. E eles têm, inclusivamente, uma força altamente especializada nisso, que é as famosas brigadas Al-Quds, portanto, a força Al-Quds. Al-Quds faz parte de uma divisão que é chamada a Guarda Revolucionária Iraniana, ou mais conhecidos pelos Pasdaran, portanto, em Farsi, que é uma divisão com largas centenas de milhares de homens, que inclusive tem um ministério próprio. Portanto, estou a falar de uma divisão para além das próprias Forças Armadas, que são os guardas da Revolução. Dentro desses guardas da Revolução temos então a Al-Quds, temos as famosas brigadas Basri,
portanto, que são forças paramilitares que agiram de uma forma feroz na altura das eleições e das contestações em 2009 exatamente no Irão. E temos a Al-Quds, cuja missão principal da Al-Quds é formar, treinar e subverter em áreas, portanto, em disposições geográficas que não as do Irão, nomeadamente apoio ao Hezbollah, apoio ao Hamas e, neste caso, por exemplo, ligações à América do Sul. Inclusivamente, há relatórios, portanto, isto de fonte aberta, relatórios da parte de americanos que dizem que há presença de membros da Al-Quds na América do Sul, quer na Venezuela, quer na Nicarágua e, inclusivamente, na chamada fronteira tripartida, que é aquela fronteira entre o Paraguai, entre a Argentina e o Brasil. Há membros da Al-Quds, da tal ligação. Ou seja, estamos aqui a falar de respostas, não num confronto direto, porque, naturalmente, o Irão sabe das suas capacidades. Mas, nesse sentido, faz crer que o Irão leva à dianteira. Nessa perspectiva, sim. Há uma forma de agir do Irão. Pelo menos desde 79, desde que houve a revolução islâmica com Ayatollah Khomeini, que o Irão, uma das formas de ação diplomática do Irão é precisamente esse jogo subversivo e assimétrico de apoio a outro tipo de forças para poder fazer frente de uma forma assimétrica, sublinho aqui assimétrica, naturalmente aqui ao grande Satã, que é representado pelos Estados, ou melhor, que são os Estados Unidos. Não é? Pergunto-lhe se acha que estas ameaças, se concorda aqui com o Filipe Até Duarte, que diz que estas ameaças não se vão efetivar, mas sim vai acontecer, no entanto, são estas guerras por procuração, como lhe chamam. Que se vão manter, sim. Sinceramente, não sei. Não tenho uma bola de cristal. O que sei é que o Irão está a fazer desde há não sei quanto tempo exercícios navais no Golfo. Fizeram agora estes exercícios de mísseis terra-terra, que são mísseis que estão a ser preparados para atingir alguma coisa. Essa alguma coisa será a 5ª Esquadra americana. Entretanto, há um porta-aviões americano que está no Golfo e que sai. Entretanto, agora o porta-aviões quer voltar a entrar e está sob a ameaça do fogo iraniano. Eu acho que esse é um momentozinho que pode gerar algum problema. E, por vezes, as coisas acontecem. Lembro-se aqui há uns anos aquela questão com o avião sob a Coreia do Norte, que foi abatido pela China, etc. As coisas às vezes acontecem. Agora, numa situação de paz, de não conflito aberto, pode haver uma solução diplomática. Numa situação em que o Ministro das Finanças iraniano veio hoje dizer que este boicote dos Estados Unidos, que está a ser seguido pela União Europeia, é uma declaração de guerra económica, ele adjetiva a guerra como económica, mas uma declaração de guerra económica segue-se uma declaração de guerra convencional com muita facilidade. Portanto, está menos otimista. Acha que, de facto, pode haver aqui uma guerra naval e, por outro lado, se o Irão teria capacidades de a vencer? Ou seria outro tiro no pé? Bom, se o Irão tem capacidade para vencer uma potência como os Estados Unidos, vencer não terá. Terá capacidade de resistência. Agora, o grande problema, para mim, que não sou estratega militar, é o problema político. A pior coisa que pode acontecer ao Ocidente, neste momento, interprete-se o Ocidente como os Estados Unidos ou como a Europa, é atacar o Irão. Isto porque é isso que, no fundo, que o governo iraniano está a pedir. Essa é a tábua de salvação para um governo que está a sofrer pressões enormíssimas internas de que nós não temos eco aqui no Ocidente, mas estão a ocorrer todos os dias. E nós só falamos aqui das Líbias e das Sírias, falamos vagamente no Iémen, mas onde a coisa está a acontecer a sério é no Irão. Com uma escalada de mortes só comparável à Síria, tanto quanto se sabe. E a melhor coisa que poderia acontecer a este governo que está moribundo no Irão era sofrer um ataque externo, porque isso faria levantar a população a seu favor. Não é? De maneira que eu quase que diria que o Irão está a fazer tudo para despoletar uma situação dessas. Essa seria a única tábua de salvação que aquele governo tem, que é um governo descredibilizado do ponto de vista político, internamente,
que está a sofrer uma contestação religiosa muito forte. Lembro, por exemplo, que esse é um dado que, quando nós nos deparamos com ele, pode parecer estranho. Mas, repare, quando fizeram os ataques à embaixada inglesa, obviamente que nós intuímos a orquestração do governo iraniano, por trás, aliás, do presidente do Irão, por trás daquele ataque. Não estamos à espera que depois os tribunais iranianos digam que estão dispostos e que pretendem julgar as pessoas que estiveram envolvidas naqueles ataques e que os consideram criminosos. Não só os tribunais, como alguns ayatollahs iranianos que já vêm dizer isto. Ora, isto num país como o Irão é estranho. Isto seria normal num Estado de Direito. Há um ataque, nomeadamente a uma embaixada, óbvio que o Estado de Direito toma mecanismos. Num país como o Irão isto é estranho. O que mostra uma enormíssima divisão lá dentro que já não consegue ser silenciada pelo regime. De maneira que, e é por isso que eu digo, a tábua de salvação para este regime seria um ataque externo. Se venha ele de onde vier, e eles vão provocá-lo. Já que começámos a falar das eleições, vou então já avançar para este ponto, nesta questão. Ahmadinejad tem perdido alguma força, como dizia aqui, e há outras duas forças que agora aparecem mais coladas. O que dizer destas eleições? E, de facto, se por outro lado vamos assistir a grandes mudanças depois destas eleições, ou lá está, ficaremos à espera de um ataque do inimigo para dar novamente força a este governo? Um pouco na senda do que estava a dizer o José Tomás Castelo Branco, eu também não tenho necessariamente uma bola de cristal para poder perceber, isto é sempre muito complicado, para poder perceber qual é que vai ser o futuro a nível de eleições do Irão. Mas é um facto, é que o Irão está em enormes convulsões sociais. Convulsões essas, pegando mais uma vez nas palavras de José Tomás Castelo Branco, que justificariam, caso houvesse um ataque externo, que justificariam então uma retórica anti-ocidental que por sua vez uniria ainda mais o povo. E como tal, não creio, voltando à questão inicial que me pôs, não creio que vá haver de facto uma guerra aberta. Vai-se manter na mesma a tal guerra de desgaste. Quanto ao futuro do Irão relativamente a eleições, não lhe posso dizer. Temo é um pouco, e gostava também de chamar um pouco a atenção, é para a questão do Iraque. Ou seja, o Irão vai depender, o futuro do Irão, ou o poder do Irão, enquanto potência, quer política, mas sobretudo enquanto potência religiosa ou política, acho que seria o mais correto. Convém lembrar que é a única teocracia constitucional que existe no mundo, nem o califado, que é tão procurado pelos jihadistas e que já nos teve. Portanto, estamos a falar de uma teocracia constitucional que depende muito do Iraque. Ora bem, o Iraque, convém lembrar que são 60% a 70% da população iraquiana é xiita. E se o controlo do Afeganistão depende do Paquistão, em parte, o controlo do que se vai passar no Iraque vai depender muito do Irão. Ou seja, do poder que tem o Muqtada al-Sadr, que neste momento regressou, estava isolado. Portanto, o Muqtada al-Sadr é o líder xiita no Iraque. O Iraque é inclusivamente considerado a pátria xiita, não o Irão. Portanto, contrariamente àquilo que nós pensamos, é efetivamente o Iraque, por causa da Batalha de Karbala, portanto, no sudeste iraquiano, onde morreu, portanto, o Hussein, que faz a grande diferença entre xiitas e sunitas. Mas o Muqtada al-Sadr, neste momento, está a chegar. O Iraque, os Estados Unidos, as forças americanas estão-se a ir embora. Há alguma desunião a nível governamental e Muqtada al-Sadr está a começar a chegar e está a surgir como sendo uma espécie de o verdadeiro libertador nacional e está a criar união nacional no Iraque. Ora bem, o Muqtada al-Sadr dizem que não há uma relação muito próxima entre o xismo iraniano e o xismo iraquiano, mas há naturalmente, seria uma mais-valia para o Irão caso houvesse uma vitória e Muqtada al-Sadr, portanto, ganhasse poder no Iraque. Portanto, mais do que as eleições no Irão, acho que é importante também ter atenção ao que está a passar no Iraque. Porque, veja uma coisa, se efetivamente o Iraque se torna uma potência maioritariamente xiita, portanto, veja o bloco que é. E à fronteira, inclusive, com a Síria. Portanto, estamos aqui a falar de uma relação geopolítica que o Irão tenta procurar, porque o Irão, por natureza, é expansionista, não é? Portanto, por natureza, pelo menos desde 69. Estamos aqui a fazer, já que
A Oriente não se pode expandir, portanto, porque tem Afeganistão sunita. A Sul entra em oposição com a Arábia Saudita, a potência sunita, disputam inclusivamente o controle do Golfo. Mais a Norte, o Oriente então tem fronteira com o Iraque, por sua vez tem fronteira com a Síria. Portanto, onde há uma relação de eixo próximo. Portanto, aí sim, verificar-se ao confronto, quando todos esses fatores estivessem reunidos? Não sei, porque para a reunião desses fatores todos não estamos a falar em 3, 4, 5, 6 meses, estamos a falar pelo menos em anos. Até Moqtada al-Sadr se tornar efetivamente um líder, penso que vai demorar ainda algum tempo, mas nós devemos ter em conta o que está a passar no Iraque, não tanto o que está a passar internamente no Irão, que obviamente também é importante, mas o que está a passar no Iraque. Está tudo interligado também. Olhando agora para as sanções anunciadas pelos Estados Unidos, e no fundo tem como que 2 objetivos principais, que é pôr um fim ao armamento, ao programa nuclear do Irão e, por outro lado, alguma esperança de transformar, de que a Primavera Árabe se estenda também ao Irão. Acha que é possível que estes 2 objetivos principais, 2 objetivos, sejam alcançados, ainda para mais quando há pouco me falava nas tensões sociais que já se vivem? Aí a minha opinião pessoal é muito pessoal, é que não. Não. Acho que é um erro estratégico. Mais uma vez, porque as sanções económicas, e isso é algo que já está mais do que discutido há muito tempo, mas refletem-se sobre os povos, não se refletem sobre os governos. O que se reflete sobre os governos é o congelamento dos bens dos governantes. E isso não foi feito. Porquê? Bom, isso não me pergunto. Não sei porque é que não foi feito. Agora, sei que as sanções económicas, neste caso, a restrição à compra do petróleo, só terá um efeito sobre o povo iraquiano. As condições vão se tornar mais difíceis e vai dar uma arma ao governo iraniano que vai encontrar ali um bode expiatório. E a culpa de todos os males vai continuar a ser o Ocidente. Sobretudo porque a liderança destas sanções está a ser tomada pelos Estados Unidos e por Inglaterra. A bom tempo, a França também entrou. Mas se há país deste triângulo que pode ter ali alguma influência, é precisamente a França. Porque os Estados Unidos são odiados no Irão. Mas mais que os Estados Unidos, é a Grã-Bretanha. Porque nós não nos podemos esquecer que a presença dos Estados Unidos no Irão é uma coisa muito recente. O ressentimento que o Irão tem contra o Ocidente tem que ver com aquilo que eles entendem como colonialismo e que nós chamamos de protetorado. E a potência ocidental que exercia esse colonialismo / protetorado era o Reino Unido. De maneira que se os Estados Unidos são o grande Satã, aquela arma retórica que ele usou muito, quem tem o ressentimento, quem tem este lastro grande histórico, é o Reino Unido. Ora, se aparecem estes 2 a dar a cara pelo bloqueio, está tudo estragado. É fundamental que apareça a França para tentar dar aqui uma imagem de algum cobro à posição anglo-saxónica. Mas, como digo, eu acho que isto não augura nada de bom. Em contrapartida, estamos a esquecer, quando fala de Primavera Árabe, estamos a esquecer do que se está a passar nos sítios onde ocorreram os acontecimentos a que nós começamos a chamar de Primavera Árabe, nomeadamente o Egito. O governo americano tem patrocinado algumas organizações políticas, de intervenção política, de direitos humanos, defesa dos direitos humanos, etc., que estão a ser fechadas pelo governo egípcio, pelos militares egípcios. Sobre isso também não se fala muito. Mas esses fechamentos, essas intrusões do governo egípcio nessas organizações podem ter efeitos muito mais perniciosos. E era nessa base, utilizando os mídia, utilizando os think tanks e a influência que o Ocidente tem sobre determinadas elites no Irão, aí sim nós podemos... Há, aliás, uma televisão que emite para o Irão, uma televisão ocidental que emite para o Irão. Aí o Ocidente poderia ganhar pontos. Agora, por uma guerra convencional ou por uma guerra económica, não os ganhará.
Já voltamos a falar deste assunto. Fazemos uma curta pausa no Negócios Estrangeiros, mas voltamos dentro de breves segundos. Até já. Depois já lhe passo a falar.